O que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu nesse país desde que esse país foi descoberto, e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. Nós não somos diferentes pela pele, pelo cabelo, pela roupa, porque nós somos irmãos. Viemos do mesmo pai, moramos no mesmo planeta e temos o sangue da mesma cor. Então, tudo que a gente está fazendo é a tentativa de recompor coisas que foram destruídas e recolocar no lugar coisas que foram tiradas. Pessoas negras são minoria no serviço público federal, ganham menos do que brancos e estão longe de ocupar os cargos mais altos na hierarquia. O levantamento do Instituto República.org mostra que, em 2020, apenas 35 dos 240 cargos do nível mais elevado na hierarquia do Executivo Federal eram ocupados por pessoas negras. Homens brancos tinham remuneração líquida média mensal de cerca de R$ 9.000, R$ 2.500 a mais do que homens negros e R$ 3.000 a mais que mulheres negras. Vamos chamar o Jefferson Tenório, que está aqui conosco nesse Dia da Consciência Negra. Tenório, bem-vindo, boa tarde, que prazer falar contigo. Nesse dia que é um dia de reflexão mesmo, né? Da gente pensar, anúncios são feitos, a gente está caminhando, mas a passos lentíssimos, né, Tenório? Olá, boa tarde, Diego. Boa tarde aos ouvintes aí do All News. Prazer estar aqui nesse dia que é um dia importante, né? O Dia da Consciência Negra. É um dia de reflexão, mas também, Diego, eu costumo dizer que é o dia da paciência negra, porque os anos vão passando, governos também, um atrás do outro, né? Vão se sucedendo e as questões raciais, elas continuam ainda vem trazendo uma série de dados como esses, em que mostram a desigualdade, né, de pessoas que têm cores diferentes. E no caso do serviço público, né, que aonde deveria haver, né, uma igualdade, justamente porque você tem ali uma reserva de vagas, né, para as pessoas negras, mas as cotas, elas devem ser vistas também como um projeto a longo prazo, né? Ela não pode ser apenas um projeto para que você consiga o cargo, né, ou a entrada, ou a vaga, né, numa universidade, por exemplo. Você precisa aí de um acompanhamento, né, justamente porque o racismo, ele opera em todas as instâncias, né? Então, por isso que a gente chama de racismo estrutural, porque ele atua em todas as estruturas. Então, infelizmente, não me causa, assim, surpresa que esses dados mostrem essa desigualdade entre pessoas negras, e o que demonstra que a gente precisa ainda avançar e fazer muito mais coisas, Diego. Lula, quando colocado em situações que ele pode... A gente vê alguns ministros e ministras negras, é verdade, né, muito mais do que no governo anterior, quando não havia essa presença, mas existe uma cobrança, e aqui eu vou trazer a próxima indicação ao Supremo Tribunal Federal, né? Há até uma campanha por uma mulher negra, pelo menos uma mulher, mas uma mulher negra, mas me parece, né, as notícias que chegam é que ele vai indicar mais um homem branco. Eu acho que é uma questão bastante delicada, porque nós sabemos que existe, obviamente, um jogo político, e esse jogo político, muitas vezes, ele transcende as pautas, que muita gente tem chamado de pautas identitárias, mas, por outro lado, eu acho que foi um governo eleito, né, justamente também por essas pautas, né, identitárias. E eu acho que é muito mais do que você colocar uma mulher negra no STF. Porque, veja bem, a questão da justiça, ou seja, quando nós olhamos para a justiça, todas aquelas pessoas, né, os juízes, os juristas, são pessoas que vêm de uma determinada classe social, que vêm de um determinado ambiente social,
que tem um tipo de experiência e que muitas vezes não condiz com a experiência de mais de 50% da população brasileira. Então, colocar uma mulher negra no STF significa trazer uma outra experiência, trazer um outro olhar e uma outra visão sobre justiça também, né? Então, não se trata apenas de representatividade, trata-se de colocar uma pessoa que tem uma experiência diferente, que tem uma visão de justiça diferente, justamente porque a gente sabe que as injustiças contra a população negra ainda é muito vigente e a gente vê isso cotidianamente, né? Então eu vejo que é urgente que a gente tenha aí uma mulher negra indicada aí para o STF. Ô, Tenório, você escreveu hoje no UOL que o racismo trabalha diariamente e com a ajuda da indiferença. Queria te ouvir um pouco mais sobre esse texto. Isso tem a ver com aquela cena lamentável, né, que a gente viu aí dias atrás, né, em que um homem branco saca uma arma e aponta, né, para um rapaz negro, e a indiferença, né, de uma policial fardada e que usa, né, ali como argumento de não ter agido por estar de folga. E eu fiquei pensando justamente nessa ideia da folga, né? Primeiro porque existem algumas profissões que elas são essenciais, né? Então, por exemplo, um médico que vê alguém passando mal, né, pelo fato de ele estar de folga, né, ele não vai poder dizer que ele não vai trabalhar porque ele está de folga, ou seja, ele não vai salvar uma vida porque ele está de folga. E o policial, né, ele também ele faz parte desse serviço essencial e por questões mais do que questões profissionais, mas por questões éticas, né, deveria estar preparada, né, para intervir num caso como esse. E aí eu fiquei refletindo sobre a presença também daquelas pessoas que estavam ali, né, aquela mulher branca que se coloca ali entre a arma, né, e o rapaz negro, uma mulher de traços asiáticos, e me parece que o policial também, né, tem traços asiáticos, o que mostra a grande complexidade do racismo no Brasil. Justamente porque a gente sabe que as comunidades asiáticas no Brasil também sofrem com preconceito, né? Também são vítimas de racismo. Mas vejam que são preconceitos e racismos em outras instâncias, né? Porque essas pessoas, né, o policial que aponta a arma e a mulher que está defendendo, ou aparentemente defendendo ali, né, aquele rapaz negro, eles, ainda que sofram preconceito, ainda herdam alguns privilégios, né, do que a gente chama de branquitude. E aí eu digo na minha coluna que se fosse uma mulher negra ali naquela situação, defendendo aquele rapaz negro, talvez nós teríamos aí um outro desfecho bastante trágico, né? Então, eu vejo, Diego, que aproveitando o dia de hoje, né, o dia 20 de novembro, que a gente possa refletir é, não só as questões raciais, mas também as questões da desigualdade econômicas, né? Porque tem se usado o argumento de que aquele rapaz negro teria roubado, né, ou cometido algum delito e, portanto, o policial teria reagido dessa forma. Mas veja bem, né, o problema são as questões sociais e econômicas, né, que fazem também com que crie um ambiente para que haja esses delitos e haja esses crimes, né? Mas eu gostaria de pontuar mais uma questão. O fato desse homem negro, né, estar nesta situação em que ele é agredido, né, tanto pela policial e pelo policial, demonstra que esse corpo negro ele está suscetível a todo tipo de violência, né? É como se aquele policial, ao sacar a arma, ele se colocasse no lugar de juiz, né? Se colocasse nesse lugar de alguém que decide e sentencia, né? É, a gente pode dizer essa possibilidade de morte desse rapaz negro. Então vejam que esse cidadão de bem, né, que se coloca nesse lugar de juiz e que se acha, ou se coloca no direito de determinar a sentença para aquele rapaz negro.